Cristão profissional amador. Há um tempo atrás, eu sempre participei desses movimentos de Conselho de Ética e Cidadania, conselhos, hoje participo menos, mas um tempo atrás, numa dessas reuniões do conselho, lá no Rio de Janeiro, onde eu estava ao lado de um padre muito amigo meu, envolvido muito em causas sociais, e esse não é cristão profissional, ele é cristão amador, pois trabalhou junto com o Frei Beto, com essas pessoas aí dos movimentos sociais, e ouvíamos uma palestra de um professor muito empolgado, professor universitário de Sociologia, que falava sobre pobres, sobre miseráveis, sobre como o governo deve agir, como as pessoas devem fazer em prol dos necessitados. E às vezes o padre do meu lado dava uma risadinha e não se empolgava muito, embora eu prestasse muita atenção pela firmeza, pela convicção do professor. Depois disse, esse é um ativista profissional. Eles gostam desse termo ativista ou militante, né? E daí ele disse, eu conheço ele, fala muito bem, defende muito a causa, mas quando terminar aqui ele vai pegar o táxi dele ou o carro, vai para casa, vai sentar no sofá, vai ficar lá no Facebook dele, ou vai ficar na TV a cabo dele, ou vai jantar fora com os amigos. Esse é o tipo de ativista profissional, aquele que nunca vai sentar num papelão, um morador em situação de rua. Aliás, nunca vai estender a mão, porque ele, depois de lavar a mão, ele passa hidratante na mão. Ele não vai pegar na mão de um morador de rua que ainda tem cheiro de urina, de fezes, que fez ali no cantinho porque não pôde nem se limpar. Nunca vai abraçar um morador de rua, uma criança de rua, porque afinal de contas ele trata o cabelo com o melhor shampoo. Não vai encostar num cabelo cheio de pio. É o ativista profissional, aquele que briga pela causa, que briga pelo partido, pelo político que está lá. Ele não defende a ideia, ele defende o político. Se alguém falar mal do político, ele vai para... Acabou a amizade. Ele não sabe o que é estar lá na rua. Eu pensei em ativista profissional, aquele que fala muito bem, que emociona no seu falar, emociona no seu discurso, mas muitas vezes as atitudes uma bem distante, até em vergonha. Eu pensei em um cristão. Será que tem um cristão profissional? E como é que seria o outro? Cristão amador. E eu acho que essa história que Jesus conta mostra exatamente isso. O sacerdote, aquele que vê o cidadão arrebentado, quebrado, morrendo, é o cristão profissional. Como o levita, os levitas eram encarregados de cuidar do templo. Estavam todo dia na igreja. O cristão profissional é assim, é que faz do estar na igreja a sua profissão. Eu estou lá, cumpri a minha parte com Deus. E o cristão amador, e aqui eu uso a palavra amador não no sentido de inexperiente, de amador como falta de prática, mas aquele que ama aquele que está com dor. Amador seria o samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, porque era um povo mestiço, era um povo misturado com outras raças, e eles se consideravam uma raça pura. Mas é o samaritano que ama aquele que está com dor. Para o ativista, eu diria aquele que desceu do palco. Queridos irmãos e irmãs, como tem gente que está perto da cruz, mas longe do crucificado. Quando eu estava pensando nesse sermão, e eu pensei em fazer essa pequena dramatização antes para a história não ficar muito longe de vocês, eu lembrei da cruz de Jesus, e vocês lembram? Tinha muita gente lá. Tinha muita gente, soldados, o povo que passava dizia, ué, salvou a si mesmo? Riu, meneava a cabeça, sai daí, não consegue salvar a si mesmo. Salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. E aí? Ué, não é o rei dos judeus? Quantos e quantos estavam ali perto da cruz, junto à cruz? E todos longe do crucificado.
Quem estava ali perto do crucificado, com o coração, eram as mulheres que choravam, João, e aquele assassino que hoje está com Jesus. Quantas vezes nós, hoje também, como igreja, como cristãos, estamos perto da cruz, mais longe do crucificado. Não é tão difícil ser um cristão amador, basta colocar fé em prática. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. E nós temos bons exemplos. E sabe, a gente não precisa estar pegando exemplos de longe, a gente muitas vezes gosta de usar exemplos de longe. Nós temos exemplos perto, eu vou dar um da nossa paróquia. Por exemplo, a Ieda, todos aqui conhecem. Não tem grande conhecimento bíblico, grande conhecimento teológico. É uma senhora, já tem mais de 60 anos, mas ela acorda todos os dias, 4h30 da manhã, 4 horas, porque sempre, quase que diariamente, tem alguém, quando não é da família, da redondeza, da vizinhança, que está precisando de alguém para levar, para acompanhar até no hospital, até no médico, e ela faz isso com toda dedicação, com todo carinho. Quando tem alguém passando frio, fome, ela corre atrás de alimento. Quando não tem do seu, solicita de alguém. E está lá, todo dia ajudando alguém. E são amadores, ama quem está com dor. É estar perto da cruz e perto do crucificado. Hoje nós vimos um judeu profissional chegando diante de Jesus. Um intérprete da lei, diz o texto, chega a Jesus e quer provar Jesus. Quer fazer uma pegadinha com Jesus. O doutor chega e diz: o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? A pergunta já está toda errada, não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. Jesus entra na dele, precisa ensinar algo para ele, para os discípulos, para mim, para ti, para cada um de nós, e diz: conhece a lei? Ele sabe que ele é um doutor da lei. Claro. Como é que interpretas isso? Jesus diz: a lei é amar a Deus, o Senhor de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. E aí, para se justificar, ele logo diz: mas quem é meu próximo? Essa pergunta mostra a sua soberba, a sua arrogância. Quem é o meu próximo? Se é amar a Deus e depois ao próximo, a pergunta primeiro deveria ser: quem é Deus? Onde está Deus? Como é Deus? Onde eu encontro Deus? Mas ele quer mostrar que entre ele e Deus está tudo certo. Ele cumpre a lei, ele é um doutor da lei, ele dá aula sobre a lei. Ué, será que está tudo certo? A lei de Deus diz: santo sereis porque eu, Senhor, sou santo. Será que ele era santo? Será que ele cumpria todos os preceitos? Paulo diz: é impossível. Quem quer viver pela lei, cumpra todos os preceitos, e essa lei condena o inferno, porque isto é impossível. Mas quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele quer mostrar que ele cuida do povo dele, principalmente da classe dele. E Jesus mostra que próximo não é só quem é do povo, mas também é o inimigo. Os samaritanos eram os inimigos, o mestiço, diríamos hoje o imigrante, ou nessa época de refugiados, é o refugiado samaritano. Quem é o meu próximo? Jesus responde com uma outra pergunta: como é que tu interpretas isso? O que Jesus quer dizer? Qual é a prática de vida que tu tens no dia a dia, diante dessa fé em Deus, diante desse relacionamento com Deus que tu tanto dizes ter? Pense nisso. Descubra quem é teu próximo. Haja como próximo. Faze isto e viverás. Na verdade, meu irmão, minha irmã, Jesus é o bom samaritano. O cidadão que está lá ferido, machucado, quebrado, morrendo, sou eu. É você. Os assaltantes, os bandidos, os assassinos, são nossos pecados que nos surgem, que nos
nos ferem e que nos conduzem à morte. E pelo pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Mesmo assim Ele vem, se faz carne, limpa nossas feridas com o seu sangue, nos coloca nos seus braços com muito amor e paga a dívida de toda a nossa culpa, nos colocando na hospedaria, para que depois de livres da morte, continuemos sendo cuidados. Que história, né? A hospedaria é a igreja. É ali que precisamos continuar a ser cuidados, porque o tratamento continua depois do livramento da morte que Ele nos dá. Hospedaria tem a mesma raiz de hospital, que tem a mesma raiz de hospitalidade. Lugar onde se cuida, onde se dá acolhimento, tratamento, onde se cura. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que hajamos com hospitalidade nesse hospital que se chama igreja, a igreja dele, tratando, curando, apontando para o bom samaritano e sendo cristãos amadores, amando de fato quem está com dor. Querido irmão, querida irmã, o sacerdote, o levita, talvez eles olharam para aquele cidadão cheio de sangue e disseram: não vou encostar porque eu não posso encostar no sangue, que isso dá impureza. Imagina o profissionalismo seguindo a tradição, ou talvez o medo: bom, vai que o bandido ainda está por aí, me pegue. Ou simplesmente: não tenho tempo, eu não quero me envolver. Aquela coisa do ativista, falar, mas não agir, como tem. Entretanto, o samaritano, o cristão amador, é aquele que aproveita as oportunidades. E esse é o tema do meu sermão. Aproveitar as oportunidades no dia a dia que Deus nos dá. Sabe, o ser humano ele é muito confuso, ele é cheio de problemas. Problemas na família, problemas na escola, problemas no emprego, problemas sociais, discriminação, emprego, diferenças de renda, diferenças de status, abandono, enfrenta fogo, enfrenta frio, discriminações, doenças. E diante de tudo isso nós temos a opção que todos aqui tiveram: ou nos aproximamos ou nos afastamos. Ou a pergunta continua sendo: quem é o meu próximo? Ou a gente faz uma outra pergunta: de quem Deus espera que eu seja o próximo? E para isso é preciso abrir o coração para o diferente, abrir o coração na prática para todos. Quando estava elaborando essa mensagem, eu lembrei da história daquela jovem freira que estava num leprosário, num hospital que cuidava de leprosos, aquelas doenças abertas e tudo mais, lá na Índia, e ela limpava com muito carinho todas as feridas daquelas pessoas que já faltavam os pedaços, cheios de úlceras, de buracos no corpo, cheirando bem mal, bem pior do que o morador em situação de rua. E um magnata, daqueles que com muita caridade no coração doava dinheiro para que a obra de caridade acontecesse, vendo aquilo, se assustou. E na hora depois do almoço, sentou junto à freira e disse: olha, nem por $1 milhão eu faria o que você está fazendo. Ela olhou bem nos olhos dele e disse: eu também não.
fazia por amor. Depois, quando essa jovem freira se tornou mais velha, o mundo a conheceu como Madre Teresa de Calcutá. Queridos irmãos, queridas irmãs, ali onde nós nos encontramos, na nossa casa, às vezes não é preciso ir longe. Talvez tenha algum parente que está precisando de um ombro amigo, de um lenço para secar lágrimas. Talvez o vizinho, talvez alguém bem de pertinho precise de um sapato velho, de uma blusa que a gente não usa mais, ou de um simples bom dia. Como isso faz diferença para alguém que nunca é visto, não é notado. É um cidadão invisível porque todos olham e dizem, não é comigo, não tem tempo, estou com pressa, estou com a minha mão muito limpinha, talvez cheia de hidratante, não posso encostar nesse cidadão. Deus espera que a gente faça a diferença, como o seu hospital, sua hospedaria ali onde Ele nos colocou. Como Ele disse, eu não vim para os santos, eu vim para aqueles que precisam de médico. Aproveitemos as oportunidades que Ele nos dá. Eu gostaria de encerrar a mensagem com a leitura do Salmo que lemos antes. Talvez vocês leram com tanta pressa. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, Salmo 41, aonde diz assim: Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz aqui na terra. Não entrega a discrição e a perseguição dos seus inimigos, e o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, Deus lhe afofa a cama. Que eu, que você, sejamos bem-aventurados e sejamos cristãos amadores, aproveitando as oportunidades. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até chegarmos no reino da glória. Lá seremos perfeitos, não haverá mais miséria nem dor. Estaremos juntos com o Senhor, como irmãos. Amém. Crie em mim, ó Deus.